Seja bem-vindo ao Gente de Expressão. E hoje eu tenho o orgulho, ou melhor, eu tenho a honra de receber um grande amigo meu, um grande apreciador de vinhos e uma pessoa diferente de tudo aquilo que vocês já viram desse outro ladinho. Meu prazer aqui está por esse grande motivo. Robertão, ou melhor, Robertinho para os íntimos. Seja bem-vindo ao nosso quadro Gente de Expressão. E quando eu falo que uma pessoa que vocês nunca viram, vocês sabiam, ou melhor, vocês sabem quantos países o nosso globo terrestre possui hoje, divididos nos nossos continentes? 190? 190, que é a ONU, né? 190. Pasmem, esse homem já visitou 93% desses países, ou seja, 177 países. E isso sim que é gostar de viajar, hein? Robertinho, novamente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu convite, muito gentil. E a gente fez algumas entrevistas por aí. E eu, inclusive, estou escrevendo meu livro. Já terminei de escrever. Vai chamar A Vida é uma Viagem. Para com tudo, para com tudo. Eu tenho 42 anos, o homem tem 82 e ainda está me ensinando aqui que a gente não pode parar? Rapaz, você ainda está escrevendo um livro? Estou escrevendo, levei um ano para escrever e todo ele feito só em cima da minha memória, não olhei dados, não olhei nada. A única coisa que eu pegava um país, por exemplo, sei lá, Aruba, ou sei lá, o Tóquio, qualquer coisa assim, eu olhava a população, porque senão eu teria que ir para o programa do Silvio Santos. Então isso eu não consigo. Mas eu só olhava o nome do país, a capital e a população. Toda a história que eu escrevi dentro foi da minha cabeça. Fui escrevendo, tudo à mão. Escrevendo. Aí, que a história, deixa eu voltar um pouquinho. Os meus amigos, que você conhece alguns, das confrarias que nós participamos, e tem uma delas que é a Confraria da Boa Comida, e há uns 3 anos atrás, eles me pressionam muito para que eu escrevesse um livro. Aí o Marcelo Iodice, inclusive, que é lá dos anos 30, Roberto, você vai levar essa memória tua para o túmulo, o troço está meio tenebroso, né? E que memória, viu? E vamos, mas fazer um livro, Miura, não é você sentar ali e escrever um livro. Eu não sou escritor, eu sou apenas um contador de histórias, né? E aí tudo acontece no momento oportuno. Eu estava ali no Radisson, hospedado, porque eu estava reformando meu apartamento. E isso passava pela minha cabeça e tal, mas não tinha assim uma direção. Aí encontrei um rapaz chamado Paulo Vítola, um rapaz dos seus 70 anos, mais ou menos, que já escreveu muitos livros aqui no Paraná. E ele tem até uma enciclopédia sobre as pessoas, por exemplo, de negócios, de rádio, de televisão. Ele tem um livro de 700 páginas, para você ter uma ideia. 700 páginas. E aí eu comecei a conversar com ele, não o conhecia, sentado ali tomando um café, e foi amor à primeira vista, né? Que ele falou, vamos fazer um livro, cara? Eu falei, vamos, então deixa comigo. E aí o que acontece? Nós fizemos uma equipe, por isso que eu consegui fazer um livro. Então ele convidou a Laís Mann, que trabalha aqui em rádio e televisão há mais de 40 ou 50 anos, foi uma das maiores apresentadoras de televisão do Paraná, né? E um outro rapaz chamado Roberto Beco, Roberto Prado, vulgo Beco, que já escreveu 14 ou 15 livros. Aí nós nos reunimos lá em casa 2 ou 3 vezes, vamos fazer um livro? Vamos fazer um livro. Como é que nós vamos fazer? Aí foram feitas várias propostas, e a que mais me agradou seria o seguinte, eu escrever
Porque as 2 ou 3 primeiras gravações, eu tenho boa memória, mas eu teria que ir para o Silvio Santos da vida, se eu falasse, não, então eu cheguei no Japão, aí no Japão eu fui em tal lugar, assim, assim, assim. Não, depois eu voltei lá no Japão, em tal lugar. Eu realmente não tenho essa memória. Infelizmente eu não tenho. Só me lembro de todos os lugares que eu fui. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu escrevo, a Laís grava, depois manda para você, Paulo, você dá uma olhada e manda para o Roberto Prado para ele passar limpo. Foi assim que começou, em junho de 2023, há um ano atrás. Foi quando começou o livro. O livro. O primeiro que eu mandei para eles, então fui mandando, pegando essa ordem que está aí no meu livro, no meu livreto, fui escrevendo. A frase que você mais gosta é essa, né? Eu fui. Eu fui. Essa é. Dita por Roberto Vezoso, né? Vezoso. Vezoso. É que eu só sei chamar você de Robertinho, né? Fique à vontade. Vezoso sobrenome vocês Vezoso. Aí, vocês conheceram um homem, né? Vezoso. Mas... E aí a gente fez essa equipe e eu senti que nós realmente podíamos escrever um livro, né? Aí eu lembrei daquela frase, né? Que você, para se considerar realmente uma pessoa perfeita, você tem que fazer um filho, tem que escrever um livro e plantar uma árvore. Então eu já tinha plantado a árvore e já tinha feito 2 filhas, só não tinha escrito o livro. Então, começou a fazer. Agora eu completei. Então o nosso livro é um livro de narrativos, é um livro que dificilmente vai ter outro no Brasil, porque existem livros turísticos no Brasil que você pega lá, eu quero ir, sei lá, para Maceió, capital, Alagoas, não sei o quê, tem tantos mil habitantes. Só dados. O meu tem muitos poucos histórias. Dados. Tem as histórias que eu passei, os restaurantes que eu fui, as melhores lojas, os apertos, as alegrias, tudo num livro só. E quando será lançado esse livro? Vai ser lançado este ano ainda, porque provavelmente a gente quer lançar em outubro ou novembro, tá? E vamos fazer lá um lançamento, você já está convidado. É meu primeiro convidado, porque ainda não falei com ninguém, é meu primeiro Estarei convidado. Lá, e eu faço questão que você esteja lá no meu lançamento. Vai ter vinho? Claro que vai. Então com certeza eu vou. Lançamento sem vinho, aí não dá, né? Só água não dá, né? Robertinho, embora você fala que isso aqui é um livreto, mas eu estava folheando, ele gosta de humilhar. Ele não veio para cá simplesmente para falar, ele gosta de humilhar. Não. Pasmem. Horas aproximadas em viagem, em deslocamento. 13.500 horas de deslocamento. Ele fala que aqui não é informativo, mas olha só. A rota aérea mais curta em voos internacionais. Eu jamais saberia isso. Leva 17 minutos para ir de um país para o outro, que é o país Honduras para El Salvador. Levanta e já desce. Mal levanta, já desceu, né? O homem aqui, você está com 82 anos. 82. 82 anos. E vocês aí reclamando da vida. Tá na hora da gente rever esse assunto, hein? Robertinho, fala para... Tem aí também a rota mais longa. Qual que é a rota mais longa? Hong Kong, Nova York. Que dá? 16 horas e 15 minutos. Achou aí? Não achei ainda não. Mas eu vou te falar uma coisa, hein? Eu já fiz rotas mais compridas que essa. Ah, você fez? Eu direto? fiz. Não. Não, é por isso que essa brincadeira que eu ia fazer. Esse é voo direto. Uma vez eu tive que ir para um país de fora, eu vou fazer uma brincadeira, né? Aqui para o nosso amigo argentino. Tá. Né? Eu saí daqui, de Curitiba, fui para São Paulo, de São Paulo fui para o Rio, do Rio fui para Brasília, de Brasília eu voltei para... Aí demorou um pouquinho, viu? Demorou umas 10 horas. Mas voo direto não. E a gente fez esse voo de Hong Kong para Nova York e é tão engraçado porque realmente foi um voo muito, muito bom, muito bom. Eu sempre que pude andei em classe executiva ou primeira classe, sei lá, quando eu era garoto, obviamente que era na econômica, sempre.
Depois, quando você vai para executivo, você toma gosto, né? É. E aí nós chegamos em Nova York, e pelo nosso relógio eram 9 horas da manhã. Mas eu nem imagino qual era o horário de Hong Kong. Mas era 9 horas da manhã, fomos lá para o hotel, tomamos um café da manhã e tal, deitamos um pouquinho. Aí eu falei para a Rose, Rose, vamos assistir um teatro aqui, eu estou vendo aqui Canções do Sul. E nós assistimos junto umas 35, 40 peças de teatro, que eu gosto muito e ela também gostava A muito. Rose, para quem não conhece, era a esposa do Robertinho, viu? A minha esposa querida, e grande parceira. que foi a 132 países comigo e faleceu com 48 anos de idade, infelizmente. Senão teria vivido tudo isso. Teria vivido, Ou até mais, né? Porque ou até mais, falta 13 países só para você terminar o global. É verdade. E aí ela falou, então vamos lá assistir, vamos. Chegamos lá, Canção do Sul, aquele musical maravilhoso, papapá, papapá. Depois de 15 minutos eu estava dormindo no colo dela, ela dormiu no colo. Porra, depois de você viajar 16 horas de voo, porra, como é que você vai conseguir assistir um teatro, né? Então aquelas bobagens de querer sempre aproveitar tudo. E eu sempre fiz isso muito. Eu, inclusive, tinha um cartão Platinum da American Airlines, que eu viajava bastante, porque essas companhias aéreas não conseguem voar daqui para a Europa. Existe esse negócio da ANAC, que para você ir para a Europa, você tem que ir pela TAM, ou sei lá, essas companhias qualquer italiana, sei lá. Mas como eu tinha um cartão Platinum da American Airlines, eles sempre me davam um upgrade, e eu fazia o seguinte, eu ia de São Paulo para Nova York, ficava uns 3 dias em Nova York, depois ia para Londres. E de Londres eu ia para qualquer outro país do mundo, né? Londres você vai... E então, essa parada nossa em Nova York, obrigatória, eu devo ter assistido umas 20 ou 30 peças de teatro. Porque a gente gosta muito, a gente ia lá para Broadway, ia assistindo outra. E depois em Londres também, porque algumas peças são lançadas primeiro em Londres ou em Nova York. Para você ter uma ideia, o Fantasma da Ópera eu assisti 8 vezes. E assistiria outra. Assisti em Londres, assisti em Nova York, assisti em São Paulo, que aliás foi uma montagem muito boa. E eu recomendo para vocês que é uma das peças mais bonitas que eu assisti até hoje, de tantas que eu assisti, né? A música do Lloyd Webber, ele fez inclusive para o personagem Cristina, né? Que nada mais é do que a Sarah Brightman, que para mim é a maior cantora do mundo. E ela era a mulher dele. Então ele deu o papel principal para ela, e hoje ela canta com o Bocelli, só isso, nada mais. Ela é parceria do Bocelli. Para mim é uma das melhores cantoras do mundo. Desses 177 países que você visitou, qual país, se fosse para eleger um, qual país você falaria assim, esse é o que eu mais gostei? Você sabe que muita gente já me perguntou isso durante muitos e muitos anos, e para mim é difícil porque eu gostei de muitos países. Até tem uma pergunta ao contrário dessa, que o pessoal pergunta, qual o país que você for que você nunca mais iria? Não tem. Não existe o país que eu nunca mais iria. Claro que eu gostei mais de um, de outro, mas não que eu falo, não vou mais nesse país. E eu falo, por exemplo, do Canadá. O cara fala, Canadá, um país tão simples, tão não sei o quê, mas não é. O Canadá são 5 países, se o pessoal pensar. Que você chega a Toronto é igualzinho Nova York. Então, ali Estados Unidos. Você vai para Quebec, só se fala francês. Ali é língua francesa, tá? Você sai dali, você vai para Ottawa. Ottawa é a capital, que só se fala inglês. Tem, inclusive, troca de guarda e tudo. Depois você sai de lá, vai para o Chateau Lake Louise, que tem realmente um monte, tipo o Mont Blanc, o tempo inteiro nevado. Você chegou na Suíça. E de lá você vai para Vancouver, que é o Canadá. Então você vai no mesmo país em 5 países. Isso dificilmente você consegue em qualquer lugar, porque você vai na França, na Itália, na Itália. E lá no Canadá, eu peguei um trem de Toronto até Vancouver. Esse trem ele parava, né? Ele viajava durante 5, 6, 7 horas, sei lá. Aí ele parava, você ia para um hotel lá, jantava, dormia, e no outro dia você pegava o trem e continuava com o trem.
Então foram 12 mil quilômetros, mais ou menos, de trem, uma coisa assim. Acho que a viagem mais longa que eu fiz na minha vida foi essa aí. E eu gosto muito do Canadá, porque o Canadá é onde se começou a comer salmão. Não, obviamente não foi no Canadá, foi lá nas terras geladas, lá na Escandinávia. Mas ali é onde existe mais salmões no mundo, e você vai ver o salmão, ele nascendo e ele morrendo. Porque quando ele morre, que você come ele. Porque ele vem pulando, a vida dele é uma miséria, né? Porque ele sai do mar, vem para o rio, e ele vai pulando obstáculos, até ele chegar lá em cima, que ele já está velhinho, entre aspas, aí ele é capturado. Mas é um salmão que não tem nada a ver com os salmões que tem por aí. É o salmão verdadeiro. Você corta aquela carne, aquela cor de salmão, né? Que é até uma cor, né? É uma enciclopédia ambulante esse homem. Mas fale para nós, como é que você conseguiu fazer tanta viagem? Você é herdeiro, trabalhou, só viajou? Nunca herdei nada. Eu comecei a trabalhar com 21 anos no Banco do Brasil. Eu morava em Cambará, que é a minha cidade natal, e fui aprovado em Cornélio Procópio, que está a 60, 70 quilômetros. Comecei a trabalhar lá e fui trabalhando por lá e tudo. E aí um dia eu falei com meu irmão, vamos fazer uma viagenzinha? Ele falou, vamos. Então vamos conhecer o Paraguai e a Argentina. Aí eu fui até Londrina, porque é a minha família que fundou o Hotel Bourbon, em 1975. Meu pai era o Caetano Vezoso. Mas eu não tive nada a ver com o hotel. Sempre tive no Banco do Brasil. E aí ele falou, então vamos pegar um avião aqui da Sadia. A Sadia tinha avião na época, que era um Avro. Pegamos um voo de Londrina até Foz do Iguaçu, né? O avião, se olhava assim, estava um palmo do chão, de tão baixo que era o avião. Aí chegamos lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nós atravessamos lá para o Paraguai, lá no Hermanos e Hermanos. Foi a primeira loja que teve no Paraguai para vender bugigangas em geral. Não tinha energia elétrica em 1965, era tudo lampião. Chegava lá, pegava um uísque, não sei o que, ele falava, vamos, que estamos cerrando e tal. Depois fomos para a Argentina também não tinha ponte, você pegava um barco ali em Foz do Iguaçu, o cara ia de barco até o outro lado, você subia uma escada de mais ou menos 200 metros, aí você chegava na Argentina. Então, meus dois primeiros países foram Paraguai e Argentina, né? E aí, um ano depois, apareceu um rapaz de Brasília, lá no Banco do Brasil, o Ítalo, convidando a gente para nós irmos assistir a Copa do Mundo 66, lá na Inglaterra. Então, custava X, Y, Z, fazia isso, fazia aquilo. Eu já fiquei louquinho, né? Mas quando eu vi o preço, eu falei, pô, não tem a menor condição. Mas parece que tudo está escrito, né? Parece que tudo está escrito. Aí eu entrei num consórcio de automóveis, DKW, né? O pessoal que chama DKV, mas é DKW, né? Porque é BMW, DKW, né? E tinha 200 participantes. Eu entrei. Aí os caras falaram, bom, é o seguinte, como são 200 pessoas, vamos logo sortear os 4 primeiros e a cada 4 meses a gente sorteia. Eu no primeiro fui sorteado. Ganhei o prêmio. E aí eu perguntei pro dono ali, o representante ali da DKW, o senhor compraria o meu carro? Ele falou, compro, não tem problema nenhum. Eu falei, eu não vou nem tirar o carro. Eu tinha um Fusca na época, 64, 65, não me lembro, Fuscão. Então, quanto o senhor paga? Eu pago isso. Dava para eu fazer a viagem. Então eu falei com meu irmão, vamos? Meu irmão falou, vamos. E aí saímos, foi a primeira vez na minha vida que eu andei num Boeing 707, né, da Air France. Pegamos um voo, fizemos uma escala em Paris, depois pegamos um Caravelle, aí chegamos em Londres. E ficamos lá em Londres 3 semanas. Infelizmente o Brasil, nós fomos a Liverpool, o Brasil jogou 3 jogos e perdeu 2. Então com aquele monte de bilhete na mão. Aí eu falei pro meu irmão, o que nós fazemos? Ele falou, vamos assistir os jogos. Eu falei, vamos vender? Ele falou, não, vamos assistir. Aí assistimos os jogos todos lá, vimos inclusive a final
da Alemanha com a Inglaterra. A Inglaterra nunca tinha ganho o Campeonato Mundial e foi o único que ele ganhou em 66 e foi roubado. Por que roubado? Porque o jogo estava 2-2, eles estavam na prorrogação e o Hurst, que era o centroavante da Inglaterra, ele chutou uma bola, a bola bateu na trave, naquele tempo a trave era quadrada, não era como atualmente que ela é roliça. Ele bateu na trave, bateu no chão, não entrou, bateu no chão ali em cima da linha, mas a bola tem que ultrapassar toda a linha. Ele bateu numa parte da linha. E aí o juiz ficou ali, o bandeirinha, que era o bandeirinha russo, ele correu lá no meio do campo e gol, 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 gol. Aí ficou aquele negócio, o bandeirinha chamou o cara e falou, foi gol. Mas não tinha replay, não tinha coisa nenhuma, pô. Foi gol, foi gol. Isso em 66. 66, não tinha nada disso. E a Inglaterra foi campeã do mundo. E nós saímos de lá e nós tínhamos comprado um pacote pela Abreu Tours que nos levaria a 10 países. E aí então começou meu primeiro périplo, né, de conhecer países. Porque eu já conhecia o Paraguai e a Argentina, 2, né? Uhum. Já conhecia a França e a Inglaterra, e nós somos a mais 10 países. Então, Alemanha, Áustria, etc, etc, etc. E quando eu voltei todo feliz da vida, porque eu já conhecia 13 países. Pô, eu com 22 anos, né? Eu estava com 13 países nas costas. E aquilo começou acontecendo, e eu de Cornélio fui para Brasília, trabalhei em Brasília, e de Brasília eu fui nomeado para Quito, Equador, onde eu morei 6 anos e gostei muito de ter morado lá em Quito, cidade maravilhosa, limpa. E o que acontece? Então, como nós estávamos na América do Sul, eu fui conhecer todos os países da América do Sul, de ponta a ponta. Saí um dia no Chile, todos. Então, conheci 13 países da América do Sul, quando eu estava lá em Quito. E depois de Quito, eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é um lugar só para carioca. Trabalhando pelo banco ainda. Sempre trabalhando pelo banco. Trabalhei no banco 33 anos. Voltei pelo banco, fui trabalhar na Cassex, no Rio de Janeiro, carteira de comércio exterior. Fiquei 1 ano lá, mas não me adaptei. De ver nego assaltando do meu lado aqui, assaltando ali, eu sendo privilegiado. Aí eu liguei para um grande amigo meu, que era superintendente do Banco do Brasil aqui em Curitiba. Falei para ele, Celso, ele foi meu gerente em Cornélio. Pô, Roberto, como é que vai e tal? Falei, Celso, help, me tire do Rio de Janeiro. Disse, como tirar você do Rio de Janeiro? Isso é uma coisa maravilhosa. Falei, realmente para a gente visitar é maravilhoso, mas para trabalhar. Bom, então você vem aqui para a superintendência, aqui em Curitiba, depois a gente acha um lugar para você trabalhar. Aí eu saí do Rio, vim para Curitiba, e de Curitiba fui nomeado gerente de Campo Largo. Fiquei lá vários anos, e de lá eu fui nomeado gerente da cidade industrial, onde eu encerrei minha carreira. Então essa foi minha carreira no Banco do Brasil, 33 anos, e devo muito ao banco. E a gente chama o banco como se fosse uma pessoa, sabe? Não porque o banco pediu para fazer isso, o banco pediu para fazer aquilo. O pessoal do Banco do Brasil, ele tem assim uma afinidade com a instituição como se fosse uma pessoa. Será que o banco vai me dar isso? Será que não tem um carinho, né, pela instituição. Carinho. É. Eu fiquei muito tempo lá. Então, depois dali, eu já estava aqui em Curitiba, aí eu me casei com a Rosilene, né? Quando você se casou, você já conhecia quantos países? Quando eu me casei com a Rosilene, eu conheci acho que 40 países no total, acho que 40. Eu tive uma primeira esposa, que é mãe da Letícia e da Daniela, eu me divorciei dela, né? Ela foi comigo a uns 15 países também, lá quando eu estava na América do Sul. Lá. E aí a Rose também gostava de viajar, né? Então, pô, juntou a vontade com como é que é? A fome com a vontade de comer. E aí começamos, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. Naquela época, os restaurantes ainda eram um ótimo negócio, E ela tinha 4 supermercados, né? E a gente se conheceu até por isso. Amor à primeira vista. Encontrei, não larguei nunca mais. E ela também não. E ficamos 26 anos casados, né? Sem nunca ter brigado uma única vez. E ela foi embora com 48 anos de idade. 26 anos casado.
26 anos de casado. E ela foi embora porque eu tinha 40 e qualquer coisa, ela tinha 20 e poucos anos quando eu casei com ela. Eu era 20 e poucos anos mais velho que ela. E aí foi uma perda muito grande, mas como eu sou espírita desde 10 anos de idade, a gente sabe que nós todos temos um tempo aqui na Terra. Ninguém fica um dia mais, um dia menos. E era o tempo dela. Para ela ser super jovem, teve um problema no coração, fez um transplante de coração muito bem sucedido e depois morreu de hemorragia. Então, foi a causa morte. Mas e com ela, eu morei na Espanha, 3 anos com ela, fui trabalhar numa empresa lá, o pessoal me chamou para trabalhar. E ali na Espanha nós fomos a muitos países também, porque você está na Europa, você pegava um final de semana, você ia para Marrocos, ia não sei para onde, ia para isso, ia para cá, ia para... E a gente foi ali conhecendo aqueles países todos ali próximos, né? Pegamos um navio, fomos até a Escandinávia, porque eu trabalhava lá, mas eu era meio, vamos dizer, eu não tinha aquele horário fixo, eu trabalhava por comissão. Entendi. Você já era aposentado do Banco do Brasil? Eu já era aposentado do Banco do Brasil. Então, ficamos lá 3 anos, e aí conheci algumas pessoas lá famosas, como esse Alonso, né, que é o piloto, cheguei a conversar algumas vezes com ele, e a própria rainha, que era na época, ela era jornalista lá, cheguei a conversar, porque como o Oviedo é uma cidade pequena, que é a capital de Astúrias, né, então você conhece quase todo mundo, então eu conheci a rainha, conheci muitas pessoas. Robertinho, no seu livro, eu imagino que você vai estar trazendo muitos causos, né? Vou fazer essa brincadeira. Sem dúvida, sem dúvida. Uma delas, eu vi que você escreveu no teu folhetinho, pontualidade japonesa, né? Até eu vou ler aqui, vou me atrever a ler, mas com certeza não vai ter o mesmo impacto que você quis colocar aqui. Dizem os japoneses que acertam seus relógios pela pontualidade do trem bala, Shinkansen, que liga várias cidades japonesas a uma velocidade média de 360 km por hora. E o atraso médio anual da chegada desses trens às estações é de, no máximo, 6 segundos. 6 segundos. Então, assim, isso é vivência, né? Porque quem não vai ao Japão, quem não usa esses trens e quem não pergunta as coisas, porque de repente o cara chega lá chega na Europa, qualquer lugar, passa de frente à Torre Eiffel, fala, pô, que bonito aquele prédio ali, e continua, né? Então eu sempre fui muito curioso, a Rose também. Então nós sempre, tanto é que ela fez vários apontamentos para mim, que eu não tinha tempo de escrever. Então ela fez alguns apontamentos para mim, de chamadas, né? Isso assim, assim, mais importante. Isso me ajudou também, porque apesar da minha memória, tem coisas, por exemplo, o restaurante que eu comi aqui, acolá e tal. E ela escrevia, né? Quantos idiomas você fala hoje? Não, eu me defendo em inglês e espanhol. E aquele negócio, o pessoal, quando você é turista e você dá um sorriso para a pessoa e pergunta konnichiwa, ou how are you, ou como estás, entendeu? Todo mundo dá um sorriso para você. Porque você tem que se dirigir, pelo menos, um cumprimento falando na língua local. Comment allez-vous? E 5, 6 ou 8 palavras que eu decorei também na Suécia, sei lá. Então a pessoa tem, e aí você vai com aquele teu inglês macarrônico ou com francês macarrônico e você consegue se comunicar. Eu nunca tive problema. Eu sempre fui muito bem tratado, eu nunca fui destratado por ninguém nesses países todos, né? Porque a gente estava passeando, numa boa, curtindo, eu ia brigar com quem? Não tinha com quem brigar. E vocês achando que vocês são obrigados a aprender outro idioma, viu? Olha, ó, minha visita 177 países, 93% de todos os países do mundo aqui hoje. E não reclame. Se fosse para mandar um recadinho para o nosso telespectador aqui hoje, que recado você mandaria de vida para eles? Sempre persiga o seu sonho. Não importa a sua idade,
não importa o seu status econômico. E o meu sonho, desde garoto, era viajar. Porque o meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, ele foi em Detroit comprar um carro Mercury e trouxe para Cambará, um Mercury 48. E aquilo em Cambará foi uma coisa estupefata, né? Um carro importado, veio de navio, veio não sei de que e tal. E o meu irmão mais velho, que é o Seu Vezoso, que morreu recentemente com 93 anos, ele foi diretor internacional do Rotary também, e ele viajou para muitos países. Mas ele sempre batia nas minhas costas e falava assim, igual você não tem. Eu falei, mas como, Seu? Você está brincando comigo? Eu realmente não. Eu sou um dos 4 que mais viajou no mundo, né? Porque tem um aplicativo chamado BIM. Eu nem sabia disso. Quem me falou foi o Reinaldo Bessa. Ele falou, Roberto, quantos países você conhece? Eu conheço tanto e tal, não sei o quê. Você já entrou no BIM? Eu falei, não. Então entra. Eu entrei nesse aplicativo. Esse aplicativo parece o globo terrestre, né? Todos os países, e manda você ir colocando ali, esse. E quando eu coloquei, eu vi que eu era o 4º brasileiro mais viajado do Brasil, tem 2 em São Paulo, 1 no Rio, depois eu, e o 259 do mundo inteiro, que são 8 bilhões, 10 milhões de pessoas. Porque esse aplicativo dá para qualquer pessoa que viaje, só entrar lá no BIM, Star, né? Seria Star. E aí foi uma dica do Bessa, porque eu nem sabia que eu era o 4º do Brasil, porque você não sabe, né? Como é que você vai saber? E esse aplicativo fala para você. E eu fiquei super feliz. E desses 13 países que você ainda não visitou, tem algum que você iria? Dificilmente. Pelo seguinte, são países, por exemplo, alguns no centro da África, que não me chamam atenção, porque eu conheço 27 países da África. Todo o norte da África, todo o sul da África, que é maravilhoso. E depois ele vem falar que tem que estar no programa Silvio Santos, porque ele não tem memória boa. Pô, você fala uma região, o cara fala assim, não, já visitei 27, visitei 13, eu não lembro o que eu almocei ontem. Porque você não quer. Eu acho que treinei minha memória para isso. Mas então a gente hoje, dificilmente, eu acho que quando eu fui lá para aqueles países tipo Azerbaijão, que é um país que eu gostei bastante, e eu falava para os amigos, cara, o que você vai fazer no Azerbaijão? Eu vou conhecer. Azerbaijão é Jorge. Hoje, quando tem a Fórmula 1 no Azerbaijão, todo mundo agora vê o Azerbaijão, né? Mas eu fui lá mais de 20 anos atrás. E fui a Geórgia, e na Geórgia eu fiquei sabendo que o primeiro vinho do mundo foi feito na Geórgia. A gente acha que é Itália, que é não sei o quê, não, é lá que foi feito o primeiro vinho do mundo. Eu achei que era em Portugal, região europeia ali. É, mas não, é na Geórgia. E também uma cidade bem bonita. E o Azerbaijão é o seguinte, pô, Azerbaijão, pô, isso aí deve ser tipo Campo Largo, né? Você chega lá, eu fiquei num hotel no 47º andar, todo de vidro e aço. É um hotel espetacular. E o que acontece? Quando o Azerbaijão se separou da Rússia, o Azerbaijão tinha muito gás. Até que o pessoal brinca que você acende um fósforo no chão e começa a queimar. Quando ele se separou da Rússia, ele ficou trilionário. Aí o cara lá, que era o presidente, falou, nós vamos modernizar isso aqui. Ele fez metade da cidade como fosse a Europa, metade da cidade como se fosse a Europa Ocidental, não, que fosse a América, com esses prédios de 40, 50 andares e tal. Então ficou um lugar muito gostoso, tanto é que eles fazem a Fórmula 1 lá. Mas o brasileiro, isso eu talvez fosse falar um pouco mais tarde, mas o brasileiro ele tem uma mania, nós brasileiros, que eu também sou brasileiro, você também, que é imitar o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda foi um governador do Rio de Janeiro há muitos anos, é muito famoso e tal. E um dia o Carlos Lacerda, um amigo dele falou para ele, Lacerda, estou trazendo um livro aqui para você. Ele olhou e falou, não li e não gostei. E devolveu para o cara. Não li e não gostei. E o brasileiro tem essa mania do Carlos Lacerda. Quer dizer, Azerbaijão, ele já não gosta sem ter ido conhecer. Entendeu? Só pelo nome, só pelo
pela localidade, Enfim, o cara já fala, não, pô, esse país eu não vou, isso deve ser uma porcaria. Malásia, pô, o que você acha? Pegar malária lá. Você chega na Torre Petronas, pá, lá na Malásia, 102 andares, pô, ligados um pelo outro, uns restaurantes maravilhosos. Você não pode escolher país pelo nome. Você tem que conhecer todos, ou tentar conhecer todos. Claro que dificilmente, não sei se o pessoal vai ser tão louco quanto eu de chegar a 177 países, mas que vai conhecer 100, 80, aquilo que eu falei para você, de um amigo nosso que falou, poxa, eu adoraria conhecer pelo menos metade do que você conhece. Aí eu falei para ele, meu amigo, se você está agora com 50 anos, você já foi 30 vezes a Portugal, 50 a Paris e 30 a Itália, você poderia já conhecer 80 países. Porque quando eu saía com a Rosa para ir, por exemplo, para a Europa, nós já íamos com os países predestinados, para não perder, para você ir lá e depois voltar aqui, não. Então nós chegamos ali, por exemplo, vamos para a Áustria, depois da Áustria você vai para a Hungria, da Hungria você vai para Praga, entendeu? Então você vai fazendo ali. Então você vai ali e conhece 3 países de trem, inclusive, que são 3 países que eu recomendo para todos vocês, né, que são as capitais imperiais. Então é Viena, Budapeste e Praga. Ou seja, vocês estão percebendo? Tudo é possível. Basta você se planejar. É o que vocês faziam. Vocês criavam rotas, 1 semana, 2 semanas, acabavam visitando 4, 5 países em curto tempo. Então, não é que ele gastava-se muito. Não, ele usava a cabeça. Viajar muito de trem, entendeu? Então, e Europa, você de trem, você vai de ponta a ponta na Europa, entendeu? A Europa tem 42 países, depois a Escandinávia, próximo também, Finlândia, etc. De todas essas suas viagens, eu não tenho dúvida que você tem memórias, diversas memórias de todas as tuas passagens. Mas eu acredito que deva ter alguma memória, algum acontecimento, e não estou falando que seja melhor, mais divertido ou pior, mas deva ter algum acontecimento que quando você fala assim sobre viagens, sempre vem isso na tua cabeça. Então eu vou contar para você uma coisa tragicômica. Tragicômica. Eu morava no Augusto Stafford, ali no coberturinho e tal, e do meu lado morava um menino que fazia faculdade de medicina aqui em Curitiba. E ele ficou muito amigo nosso, vinha ali em casa e tal, um menino gente boa, eu tinha uma piscininha, ele nadava e tal. E aí ele ia almoçar lá no Belágio, etc, etc. Belágio é meu restaurante, que está lá na 7 de setembro. Por sinal, muito bem conceituado em Curitiba. Foi considerado o melhor restaurante por quilo de Curitiba. Mas esse é detalhe, nós estamos lá há 17 anos. E um dia ele falou, seu Roberto, meu pai e minha mãe estão vindo aqui. Falei, que beleza, venho e tal. Aí veio o pai dele, o Paolo e a Geórgia, e fizemos lá um jantar para recebemos, como o brasileiro recebe todo mundo que chega aqui. E estaria encantados e tal. Bom, quando vocês forem para a Itália, vocês são nossos convidados para ir a Livorno e a Lucca. Nós temos casa em Lucca e temos casa em Livorno. Nós vamos sim e tal. E aí, quando nós fomos, falamos, vamos visitá-los também. E fomos lá em Lucca, uma cidade muito bonita, uma cidade amuralhada, linda, linda, linda. E ele falou, bom, amanhã então o almoço é lá em Livorno. Eu falei, tudo bem. Que Livorno é onde aquele navio, lembra um navio que bateu numa pedra e parou lá uns 4, 5 anos atrás? Que tá. O cara deu uma barbeiragem lá e ficou lá em Livorno. É um porto importante. E aí chegamos lá em Livorno, fomos para a casa dele, felizes e contentes, eles também, e o menino também lá com a gente e tal, Estamos ali tomando um drink, uma coisa. E aí eles estavam sentados numa mesa, no jardim, ali, que tinham 6 cadeiras. E eu fui lá lavar a mão e tal,
E aí eu voltei. Quando eu sentei na cadeira, fiz isso aqui, a cadeira é aquela cadeira que tem aquele, como é que chama? Ela fecha para você colocar uma em cima da outra. Então tem aquele tipo de tesoura, né? E aí eu botei a mão, pec. Senti uma dor no dedo, falei, porra, dor no dedo, dor no dedo. Aí sangue. Ela se desesperou, né? Pô, recebendo um cara do Brasil aqui, correu lá com um pano de prata, enrolou minha mão, vamos para o hospital, não sei o que, não sei o que. Eu digo para você que é tragicômico, que é tragicômico mesmo. Aí fomos para o hospital, ali de Livorno, e o cara saiu voando na BM a 300 por hora. Eu falei, calma, pô, eu vou morrer aqui. Só machuquei o dedo. Aí estamos lá sentados esperando ali com a mão enrolada. Daqui a pouco chega um cara da polícia, junto com a mulher dele, e eles ficam atrás do balcão. E eu e a Rosa sentávamos aqui. E aí o cara estava com um copo, e a Rosa falou, Roberto, aquele cara ali parece estar com um dedo dentro de um copo. Eu olhei e falei, sei lá o que é. Está chegando aí algum acidente, sei lá o que foi. Aí o cara que estava comigo, o Paolo, que é o pai dele, falou, o que você está fazendo com isso aqui? Ele falou, vim trazer o pedaço do dedo do seu amigo que está aqui comigo, que estava no chão. Uau! Você perdeu parte do teu dedo? E aí a minha mulher caiu de costas, ela estava quando falou, parte do seu dedo está aqui dentro do copo, e o copo ainda aumenta, né? Aí ela caiu de dedo. Qual dedo você perdeu parte? Esse aqui. Ah, eu tô vendo a cicatriz ali. É, esse aqui. E aí começou a história, fui lá para dentro, pegamos o Dr. Mancini, que era muito amigo desse Paolo, que jogavam golfe junto, etc, etc. Uma cirurgia de 5 horas. 5 horas. E terminou, ele falou, Roberto, eu fiz o que pude, tentei realmente pegar todas as tuas veias, tuas artérias, enfim. Mas como você já tem 70 anos de idade, 70 ou 65, acho que 65, não sei se a coisa vai grudar ou não. Falei, bom, doutor, o senhor fez o que pôde. Grudou. Fui pagá-lo, não é nada. Depois eu acerto aqui com o Paolo, que a gente joga golfe e nós damos aí um negócio um para o outro. Não cobrou nada. Aí eu peguei o carro, estava dirigindo, saí com a Rose e tal, para ir para uma outra cidade italiana. Depois eu falei, Rose, não dá para eu dirigir mais. É melhor você dirigir, porque estou incomodado com isso aqui. Aí paramos numa cidade. Você vê que tudo, rapaz, parece que acontece, tudo é marcado, viu? Paramos numa cidade, que nós tínhamos reservado o Sheraton lá e tal, e uma praia muito boa lá da Itália. E fomos lá para o hotel, lá no Sheraton e tudo. Eu falei, Rosa, olha ali, de frente aqui tem um posto de saúde. Porque o cara falou, daqui a 2 dias o senhor tem que trocar isso aí. Eu falei, eu tenho um posto de saúde ali. Tá, então amanhã vamos lá e tal. Aí eu fui, contei a história pro cara ali e tal, no inglês macarrônico, mas ele entendeu tudo. E ele falou, não, fica tranquilo. Aí ele desenrolou todo aquele negócio ali, eu nem olhei, porra. Ele pim, fez um curativo espetacular no meu dedo. Aí eu falei para ele, aí foi um furo que eu dei, né, da minha parte, né? Falei, o senhor está realmente, quero lhe parabenizar muito, porque eu nunca vi um enfermeiro fazer um curativo como esse. Ele falou, não sou enfermeiro, eu sou médico de mão. Uau! Médico de mãos. Olha a minha sorte. O cara que vinha ali uma vez por semana, quando eu fui lá, peguei um médico de mão. E ele então arrumou o que tinha que arrumar. Eu fiquei com aquilo lá e fui andando. Chegou uma hora que eu cansei de ficar com aquele dedo assim e tal. Falei, Rose, nós estamos em Bolonha. Falei, Rose, nós íamos até Belágio e tal. Falei, vamos embora porque está me incomodando muito isso. Aí liguei para uma menina amiga minha da TAM, ela falou, não, eu vou avisar. Vou falar para o pessoal do que se trata e você pega um avião e volta. Eu voltei. E aí com aquele dedo assim, né? Aí eu estou aqui em Curitiba
encontro o Bessa, né? De vez em quando eu encontro o Bessa, né? É que ele comia no meu restaurante lá no Spring. Ele comeu lá muitos e muitos anos, 5 ou 6 anos. Tenho uma amizade grande por ele. E ele falou, o que você teve no dedo? Então eu falei, assim, assim, assim. Ele falou, então procura a Silvana, a doutora Silvana, que ela é especialista em mãos. Eu falei, onde é que é? Ele falou, aqui é 2 quadras aqui. Eu fui lá, doutora Silvana, e ela abriu tudo, papapá, papapá, não, vamos arrumar esse teu dedo e tal. E arrumou, cara, arrumou. Hoje meu dedo, se eu não falar para as pessoas que eu perdi, um pedaço disso aqui caiu no chão, Tinha até uma cachorra lá chamada Pana. Que quase comeu. Porque Pana é bege, né, italiano, né? E a cachorra ficou por lá, andando por ali, e o meu dedo lá no chão, pô. E ela, felizmente, ela não comeu o meu dedo. Acho que ela não come carne humana. E aí estou com o meu dedo aqui. Então é um troço muito engraçado. Eu acho uma das coisas que eu não... E você visitou Belágio depois? Posteriormente? 3 vezes. 3 vezes. Então você não visitou somente 177 países, você revisitou muitos deles. Não, eu conheço 177 países e 369 cidades do mundo. Porque cada país você vai tem 10 cidades, 15, 20, né? Mas eu não posso contar por cidades, são o número de países. E o Brasil? Você visitou o Brasil inteiro? O Brasil eu conheço, engraçado, uma vez tinha um cara lá na porta do meu restaurante, falou, pô, ele falou meio brincando, mas ele falou para me cutucar. Esse pessoal viaja para lá, vai para a China, vai para sei para onde e tal, e não conhece o Brasil. Eu falei para ele, você sabe que você tem razão, rapaz, eu não conheço mesmo. O Brasil tem 27 estados, tem 26 estados e o Distrito Federal. Não sei se você sabe ou não. Sim. Falei para ele. Eu conheço só 20 estados. Você vê que coisa, né? E o Distrito Federal. Então faltam 6 para mim para eu conhecer o Brasil inteirinho. E sair. Não falar mais nada, né? O cara não tem nada a ver com quem quer que seja. Um outro cara, que sempre aparece esse chamado boi ladrão, que é o cara que não tem o que fazer, e falou para mim, seu Roberto, eu, pois não, meu amigo, eu estou fazendo uma conta aqui, isso foi a na época acho que era 150, 140, não me lembro, cara. 145 países, o senhor deve ter gasto pela minha conta, X dólar, papapá, papapá, papapá. Eu fiquei olhando a cara dele. O senhor sabe que hoje o senhor poderia ter mais ou menos, se o senhor não tivesse saído do Brasil, uns 5 milhões de dólares? Eu falei, pô, rapaz, tudo isso? Ele falou, pois é, senhor Roberto, o que o senhor faria com isso tudo? Viajaria tudo de novo. É a melhor experiência, a pergunta, né? Não, para colocações idiotas, respostas idiotas. Porque, pô, o que o cara tem a ver com a minha vida? Se eu gastei, não gastei, 5 milhões, 10, 5, 3, não sei. Ele não sabe onde fiquei, onde eu não fiquei, né? Então, de vez em quando, vê esses caras dar palpite na vida da gente, palpites bobos, né? E eu acho que não existe melhor aprendizado do que a experiência que nos traz. Não existe, né? Faculdade é muito bom, te ensina muito, mas o dia a dia te ensina muito mais. Claro. A vivência que você teve em 177 países, trocentas cidades, são memórias que não tem dinheiro que não pague. Tem, não tem. Não tem. Parabéns, não hein? Não tem. E é como eu falei para você, foi tudo acontecendo, né? Porque eu jamais imaginaria que eu ia viajar 50, 100, sei lá. E até tem um fato engraçado, que quando eu fui para o Tahiti, fui em Bora Bora, que para mim é um dos lugares mais lindos do mundo, eu fui passar minha lua de mel lá, com a minha segunda esposa. Nós estávamos lá e conhecemos lá um casal de portugueses e tal, o Rui e a Rosário, e conversa para cá, ficamos amigos dele, porque nós estávamos no mesmo hotel, ali. E aí ele falou, Roberto, quantos países você conhece? Eu falei, acho que eu conheço 45 países. Ele falou, então, você já viu falar do Travel Center Club? Eu falei, não. Travel Center Members Club. Não. Então é o seguinte, é um órgão que tem em Santa Mônica, na Califórnia, que quando você faz os 50 países, eles te dão um título para você de provisório, e a partir do 100º país, eles dão um título para você de que realmente você esteve em tantos países,
e vai indo de 50 em 50. Eu falei, ele falou, ó, o endereço é tal. E eu escrevi para eles. Eles falaram, não, quando você fizer o 50º país, nós vamos te mandar um provisório. E me mandaram. Eu me tornei sócio. Então, eles mandam a cada bimestre, eles mandam uma relação de todos os países do mundo que você pode conhecer. Pode ser ilha, pode ser não sei o quê, pode ser o quê. Até Fernando Noronha está catalogado lá. Que claro que eu não iria a Fernando Noronha para dizer que era um país. Não me apeteceu. E nem por isso, porque eu tenho vários amigos que foram a Fernando Noronha e gostaram muito, por causa da tal da Praia do Sancho lá, que diz que é muito bonita, meu sobrinho inclusive. Só que como o Brasil realmente ele é muito atrasado na parte turística, é muito atrasado, essa Praia do Sancho, ela tem uma escada mais ou menos de 300 metros. Você desce, vai lá, toma banho, se diverte, depois tem que subir 300 degraus. 300 degraus. Eles não são capazes de botar uma cadeirinha, de botar uma coisa, nada, nada. Há quantos anos você faz em Fernando Noronha? Então você vai, um cara com mais idade, você vai até descendo devagarinho. Como é que você sobe depois de 300 degraus? Então, Fernando Noronha seria um país, mas eu nunca fui quando me falaram das dificuldades. E não tem importância. Fui a 20 estados do Brasil, e a América do Sul eu conheço inteira, a Europa eu conheço 36 ou 38 países, o Caribe eu conheço 31 países do Caribe, que eu adoro o Caribe, adoro, eu acho que vale a pena, é uma ilha mais bonita que a outra, né? E então era isso, meu amigo. Veja, Robertinho, olha a lição de vida que o Robertinho está nos ensinando hoje. O brasileiro, eu vou falar assim, de modo bem generalista, tem a tendência de reclamar ao invés de correr atrás para conquistar. Tem a tendência de rir porque o outro está tentando, mas ele nunca quer sair da zona de conforto. Nunca é uma palavra muito pesada, né? Mas a tendência do brasileiro é não querer sair da zona de conforto. Brasileiros como você, que imaginam, ou melhor, idealizam o que querem, que é viajar, conquistou o seu trabalho, conquistou seus recursos, mas quis viajar, quando o brasileiro como você querem fazer diferença, eles fazem. Muitos querem ser o último pacote, o último biscoito do pacote. É natural, né? A ambição do ser humano é natural, querer ser o último biscoito do pacote. Mas eles não entendem que ninguém, mas ninguém é insubstituível. O que é insubstituível é isso, é a experiência, é a memória, é o que você fez para você mesmo. Notem, se você acha que você é uma pessoa que é insubstituível no seu trabalho, se hoje você for demitido, amanhã certamente vai ter alguém no seu lugar. Se você hoje acha, sendo casado, que você é insubstituível no seu lar, se você vier a falecer, certamente essa geração, que é sua esposa e seus filhos, vão lembrar de você. Mas eu duvido mesmo, que daqui 2 ou 3 gerações alguém lembre do seu nome. Agora, se faz como você, Robertinho, que está transcrevendo o que você viveu, presenciou em um livro, isso daqui 100, 200, 300 anos, provavelmente ainda vai estar ali. Forever. Exatamente, são memórias. Isso é importante. Não estou falando que o bem material não é bom, mas o bem material nunca deve ser o que vocês estejam somente buscando. A experiência, sim, a vivência, sim, aí está a verdadeira felicidade e principalmente a verdadeira conquista, porque isso ninguém jamais vai tirar de vocês. Uma experiência que você viveu, uma vida, algo que você presenciou, isso ninguém tira de vocês. Agora, comprar um carro hoje, você não faz seguro, bateu, já foi um bem.
isso é fácil você perder. Comprar uma casa, você morrer e alguém vender para fazer alguma outra coisa, é fácil fazer. Mas memórias, não. Memórias, tudo que você conquista permanecerá para você. E claro, você pode passar para os outros. É como o Robertinho está fazendo. Depois ele veio falar que não tem memória boa. Robertinho, meu muito obrigado por ter participado do Gente de Expressão. Foi uma escola de vida para mim. Muito obrigado pelo seu convite. Eu me senti um garoto perto de você. Mas você é um sem garoto muita experiência. Mesmo. Você é um garoto. Tenho você muito sabe que que eu aprender. queria fazer só um adendozinho Claro. sobre essa questão de viagem e tal, porque a pessoa, esse cara foi a 177 países, ele deve ser rico, milionário. Negativo. Eu sempre trabalhei, a minha mulher sempre trabalhou, tanto a primeira quanto a segunda. Nós fizemos com recursos próprios. O primeiro que eu vendi um carro para ir para a Europa assistir a Copa do Mundo. Depois disso, com recursos próprios. Eu tive 4 restaurantes em Curitiba e trabalhei em outras coisas. Aí tem uma clínica, inclusive, etc, etc. Eu nunca parei e sentei em cima de alguma coisa. Sempre eu tenho que ter 2 ou 3 coisas. Ninguém me deu dinheiro para eu viajar. Ninguém. Planejamento. Então podemos ir ou não podemos e irmos fazendo uma coisa assim. Tá certo. Então qualquer um pode viajar. É só ter vontade e conhecer novos mundos. Robertinho, meu muito obrigado. Obrigado a você. Até a próxima Gente de Expressão.